Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Meu tio Jules, lido por Anselmo D'Onofrio em agosto de 2001. Ao senhor Achille Benoville. Um velho pobre, de barbas brancas, pediu uma esmola. Meu amigo, Joseph Davranche, deu-lhe 100 soldos. Fiquei surpreso. Ele me disse: este miserável lembrou-me uma história que vou lhe contar e cuja lembrança me persegue. Ei-la. Minha família, originária do Havre, não era rica. Remediava-se, eis tudo. Meu pai trabalhava, voltava tarde do escritório e não ganhava grande coisa. Eu tinha 2 irmãs. Minha mãe sofria muito com as dificuldades em que vivíamos e sempre encontrava um meio de dizer palavras amargas, censuras dissimuladas e pérfidas para seu marido. O pobre homem fazia então um gesto que me dilacerava o coração. Passava a mão aberta sobre a testa para enxugar um suor que não existia e nada respondia. Eu sentia sua dor impotente. Economizava-me em tudo. Nunca se aceitava um convite para jantar para não ter de retribuí-lo. Compravam-se sempre provisões com abatimentos, os saldos das lojas. Minhas irmãs faziam seus próprios vestidos e havia longas discussões sobre o preço de um galão que valia 15 centavos o metro. Nossa alimentação frequente consistia em uma sopa gordurosa e carne de vaca com qualquer tempero. Era saudável e reconfortante, parece. Eu preferiria outra coisa. Faziam-se cenas abomináveis por causa dos botões perdidos e calças rasgadas. Mas todo domingo íamos passear em um uniforme de gala. Meu pai, de sobrecasaca, com um grande chapéu, luvas, oferecia o braço à minha mãe, embandeirada como um navio em dia de festa. Minhas irmãs, as primeiras a estarem prontas, esperavam o sinal de partida. Mas no último momento, descobria-se sempre uma mancha esquecida na sobrecasaca do chefe de família. Era preciso tirá-la rapidamente com um pano molhado de benzina. Meu pai, conservando seu grande chapéu na cabeça, esperava em mangas de camisa que a operação terminasse, enquanto minha mãe se apressava, tendo ajustado seus óculos de míope e retirado suas luvas para não as estragar. Caminhava-se com cerimônia, minhas irmãs na frente, de braços dados. Estavam em idade de casar e se mostravam na cidade. Eu me mantinha à esquerda da minha mãe, meu pai à direita. Lembro-me do ar pomposo de meus pobres pais nesses passeios de domingo, a rigidez de seus traços, a severidade do andar. Avançavam com um passo grave, o corpo reto, as pernas duras, como se algo de grande importância dependesse do comportamento. Todos os domingos, vendo os grandes navios que voltavam de países desconhecidos e distantes, meu pai pronunciava invariavelmente as mesmas palavras. Ah, se Jules estivesse lá dentro, que surpresa! Meu tio Jules, o irmão de meu pai, era a única esperança da família após ter sido o terror. Ouvi falar dele desde minha infância. Acreditava que o reconheceria no primeiro olhar, tanto sua lembrança tornou-se familiar para mim. Sabia de todos os detalhes de sua existência, até o dia de sua partida para a América, ainda que se falasse apenas em voz baixa sobre esse período de sua vida. Ao que parece, ele havia tido uma má conduta, isto é, esbanjado dinheiro, o que é enorme crime para as famílias pobres. Entre os ricos, um homem que se diverte faz besteiras. É o que se chama, sorrindo, um pândego. Para os necessitados, um garoto que desfalca os pais passa a ser um mau sujeito, um patife. Essa distinção é justa, ainda que o fato seja o mesmo. São as consequências que determinam a gravidade do ato. Enfim, o tio Jules havia diminuído consideravelmente a herança com que meu pai contava, após ter, aliás, esbanjado sua parte até o último tostão. Embarcaram-no para a América em um navio mercante, como se fazia então, indo do Havre até Nova York. Uma vez lá, meu tio se estabeleceu como comerciante de não sei o quê e escreveu em seguida que ganhava algum dinheiro e esperava poder indenizar meu pai do prejuízo que havia causado. Essa carta causou uma profunda emoção na família. Jules, que não valia, como se diz, nem o ar que respirava, tornou-se de repente um homem honesto, um rapaz de bom coração, um verdadeiro Davranche, íntegro como todos os Davranche.
Um capitão nos informou, além disso, que ele havia alugado uma grande loja e que fazia um comércio importante. Uma segunda carta, 2 anos mais tarde, dizia: Meu caro Felipe, escrevo para que não se preocupe com minha saúde, que está boa. Os negócios também vão bem. Parto amanhã para uma longa viagem na América do Sul. Ficarei, talvez, alguns anos sem lhe dar notícias. Se não escrever, não se aflija. Voltarei à árvore assim que fizer fortuna. Espero que seja logo e viveremos felizes juntos. Essa carta tornou-se o evangelho da família. Era lida em qualquer ocasião e mostrada a todo mundo. Durante 10 anos, de fato, o tio Júlio não deu mais notícias, mas a esperança de meu pai aumentava à medida que o tempo corria. E minha mãe frequentemente dizia: Quando o bom Júlio estiver aqui, nossa situação mudará. Eis aí alguém que soube fazer negócios. E todo domingo, observando os grandes vapores negros vomitando sobre os céus serpentes de fumaça, meu pai repetia sua eterna frase: Ah, se Júlio estivesse lá dentro, que surpresa! E aguardávamos que ele agitasse um lenço e gritasse: Oh, Felipe! 1000 projetos se fizeram a respeito desse retorno certo. Deviam até mesmo comprar uma pequena casa de campo perto de Ingouville. Não duvido que meu pai já não tivesse entabulado negociações a esse respeito. A mais velha das minhas irmãs tinha então 28 anos, a outra 26. Não casavam e isso causava grande dor a todos. Um pretendente finalmente se apresentou para a segunda. Um empregado não rico, mas honrado. Sempre tive a convicção que a carta de tio Júlio, mostrada uma noite, acabou com as hesitações e foi decisiva na resolução do jovem. Ele foi aceito com diligência e decidiu-se que após o casamento toda a família faria junta uma pequena viagem a Jersey. Jersey era a viagem ideal para as pessoas pobres. Não era longe. Atravessa-se o mar em um vapor e chega-se em terra estrangeira, numa ilhota pertencente aos ingleses. Portanto, um francês, com 2 horas de navegação, podia proporcionar a si mesmo a visão de um povo vizinho e estudar os costumes, deploráveis, aliás, dessa ilha de bandeira britânica, como dizem as pessoas simples. Essa viagem a Jersey tornou-se nossa preocupação, único desejo, nosso sonho de todos os instantes. Partiu-se, enfim. Vejo como se fosse ontem, o vapor aquecendo as caldeiras no cais de Granville. Meu pai, desorientado, fiscalizando o embarque de nossos 3 pacotes. Minha mãe, inquieta, tendo tomado o braço de minha irmã não casada, que parecia perdida desde a partida da outra, como uma galinha abandonada sem sua ninhada. Atrás de nós, os recém-casados, que ficavam sempre para trás, obrigando-me a virar a cabeça frequentemente. O apito da embarcação soou. Estamos a bordo e o navio, deixando o quebra-mar, distanciou-se sobre um mar liso como uma mesa de mármore verde. Olhávamos a orla desaparecer, felizes e orgulhosos como todos aqueles que viajam pouco. Nosso pai encolhia a barriga sob a sobrecasaca, da qual ele havia, nesta mesma manhã, retirado cuidadosamente todas as manchas e por isso difundia o odor de benzina dos dias de passeio, o que me fazia reconhecer os domingos. De repente, ele avistou 2 elegantes senhoras a quem 2 senhores ofereciam ostras. Um velho marinheiro esfarrapado abria com uma faca as conchas e as passava aos senhores, que as estendiam em seguida para as damas. Elas comiam de maneira delicada, mantendo as cascas em um lenço fino e avançando a boca para não manchar seus vestidos. Depois bebiam a água com um pequeno movimento rápido e jogavam as conchas ao mar. Meu pai, sem dúvida, foi seduzido por aquela maneira distinta de comer ostras em um navio em curso. Achou de bom tom, refinada, superior, e aproximou-se de minha mãe e minhas irmãs perguntando: Vocês gostariam de algumas ostras? Minha mãe hesitava, por causa da despesa, mas minhas irmãs aceitaram imediatamente. Minha mãe disse em tom contrariado: Tenho medo que me faça mal ao estômago. Ofereça somente às crianças, mas não muito. Depois, virando em minha direção, acrescentou: Quanto a José, ele não precisa. Não se deve estragar os garotos com mimos. Permaneci ao lado de minha mãe, achando injusta essa discriminação. Eu seguia com os olhos o meu pai, que conduzia pomposamente suas 2 filhas e seu genro até o marinheiro esfarrapado. As 2 senhoras acabavam de sair e meu pai indicava as 2 filhas como se fazia para comer ostras sem deixar verter a água.
Ele mesmo quis dar o exemplo e apoderou-se de uma ostra. Tentando imitar as damas, imediatamente derramou todo o líquido na sobrecasaca e eu ouvi minha mãe murmurar: seria melhor ele ficar quieto. Mas, de repente, meu pai me pareceu inquieto. Distanciou-se um pouco, olhou fixamente sua família, comprimida em torno do abridor de ostras, veio em nossa direção. Estava extremamente pálido, com os olhos estranhos. Disse a meia voz para minha mãe: é impressionante como este homem, que abre as ostras, se parece com Jules. Minha mãe, confusa, perguntou: que Jules? Meu pai retomou: mas, meu irmão, se não soubesse que está em boa posição na América, acreditaria que é ele. Minha mãe, sobressaltada, balbuciou: você está louco. Já que sabe que não é ele, por que diz essas besteiras? Meu pai insistia: vá então vê-lo, Clarice. Acho melhor que se certifique com seus próprios olhos. Ela se levantou e foi se juntar às suas filhas. Eu também olhava o homem. Era velho, sujo, todo enrugado e não desviava os olhos do seu trabalho. Minha mãe voltou. Percebi que tremia. Pronunciou muito rapidamente: creio que é ele. Vá se informar com o capitão. Mas seja prudente para que esse biltre não caia em nossas mãos. Meu pai se distanciou, mas eu o seguia. Sentia-me estranhamente emocionado. O capitão, um senhor grande, magro, de longas suíças, passeava na passarela com um ar importante, como se estivesse comandando o Correio das Índias. Meu pai o abordou com cerimônia, interrogando sobre seu ofício, enchendo-o de elogios. Qual era a importância de Jersey, sua produção, sua população, seus hábitos, a natureza do solo e etc, e etc. Parecia que se tratava pelo menos dos Estados Unidos da América. Depois, falou da embarcação que nos transportava, l'Express, sobre a tripulação. Meu pai, finalmente, com uma voz perturbada: o senhor tem um velho abridor de ostras que parece bem interessante. O senhor sabe alguns detalhes sobre esse homem? O capitão, que começava a se irritar com a conversa, respondeu secamente: é um velho vagabundo francês que encontrei na América o ano passado e que repatriei. Parece que tem parentes em Havre, mas não quer retornar por perto, porque lhes deve dinheiro. Ele se chama Jules Darmanche ou Darvanche, qualquer coisa assim. Parece que por um momento foi rico por lá, mas veja ao que está reduzido. Meu pai, que se tornara lívido, articulou, a garganta apertada, os olhos desvairados: muito bem, muito bem. Isso não me espanta. Agradeço ao senhor, capitão. E partiu, enquanto o marinheiro o olhava desconfiado distanciar-se. Retornou para o lado da minha mãe, tão decomposto que ela lhe disse: sente-se, vão perceber alguma coisa. Ele caiu sobre o banco gaguejando. É ele mesmo. Depois perguntou: o que vamos fazer? Ela respondeu prontamente: é preciso distanciar as crianças, visto que José sabe tudo. Vá procurá-las. Precisamos tomar cuidado, sobretudo para que nosso genro não desconfie de nada. Meu pai parecia aterrado. Murmurou: que catástrofe! Minha mãe acrescentou, tornando-se de repente furiosa: eu sempre desconfiei que esse ladrão não faria nada e que recairia sobre nossas costas, como se pudesse esperar alguma coisa de um Davranche. E meu pai passou a mão sobre a testa, como fazia sob as censuras de sua mulher. Ela acrescentou: dê dinheiro a José para que vá pagar as ostras imediatamente. Só nos falta agora sermos reconhecidos por esse mendigo. Faria um efeito e tanto no navio. Vamos para o outro lado e achar um meio para que não se aproxime de nós. Ela se levantou e eles se distanciaram após ter me entregue uma peça de 100 soldos. Minhas irmãs, surpresas, esperavam seu pai. Afirmei que mamãe não se sentia muito bem e perguntei ao abridor de ostras: quanto devemos, senhor? Eu tinha vontade de dizer: meu tio. Ele respondeu: 2,50 francos. Estendi os meus 100 soldos e ele me devolveu o troco. Eu olhava sua mão de marinheiro, toda plissada, e olhava seu rosto, um velho e miserável rosto, triste, vencido, dizendo-me: é meu tio, o irmão de meu pai. Eu lhe dei 10 soldos de gorjeta. Ele me agradeceu. Deus o abençoe, meu jovem. Com a entonação de um pobre que recebe esmola. Achei que havia mendigado por lá. Minhas irmãs me contemplavam, estupefatas com minha generosidade.
Quando entreguei os 2 francos a meu pai, minha mãe, surpresa, perguntou: Custou 3 francos? Não é possível. Declarei com voz firme. Dei 10 soldos de gorjeta. Minha mãe teve um sobressalto e olhou-me nos olhos. Você está louco? Dar 10 soldos a esse homem, a esse indigente? Ela parou sob o olhar de meu pai, que indicava seu genro. Depois se calou. Diante de nós, no horizonte, uma sombra violeta parecia sair do mar. Era Jersey. Quando nos aproximamos do quebra-mar, um desejo violento me veio ao coração de ver ainda uma vez meu tio Jules, de me aproximar, de lhe dizer alguma coisa consoladora, terna. Mas como ninguém mais comia ostras, ele havia desaparecido, descido para o fundo do porão infecto onde se alojava esse pobre. E voltamos pelo barco de Saint-Malo para não o reencontrar. Minha mãe estava consumida pela inquietação. Eu nunca mais revi o irmão de meu pai. Eis porque você me verá algumas vezes dar 100 soldos aos vagabundos. Tradução de Solange Lisboa. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com